Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em nosso Caminhando com Fé, esse nosso espaço semanal de oração, reflexão, matutação. Esses dias eu tenho refletido muito sobre um texto da Sagrada Escritura que fala sobre a história de uma mulher que passou por tribulações e dificuldades e estava no deserto. A história de Agar, a escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. Nós conhecemos bem a história. Agar teve um filho chamado Ismael com Abraão, porque Sara não acreditava que seria possível Deus cumprir a sua promessa em ter um filho com Abraão, já que Abraão era avançado de idade. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos e Sara tinha idade aproximada. Então, por isso, Sara resolveu pedir que Abraão tivesse um filho com Agar para garantir a posteridade. E Agar teve um filho com Abraão, esse filho chamado Ismael. Mas Sara engravidou, nós sabemos disso, e acabou tendo seu filho Isaque, que é o filho da promessa, que é o que daria posteridade para Abraão. E quando chegou o tempo de Isaque desmamar, que é um período de entrada já na infância, Sara pediu que Abraão mandasse Agar embora com seu filho Ismael. E ela vai para o deserto. E no deserto ela fica errante durante um certo tempo, até que acabou a água e o alimento que ela carregava, e ela se senta debaixo de um arbusto, coloca o menino à distância de um tiro de arco, como diz a Sagrada Escritura, e se senta embaixo de um arbusto esperando que a morte chegasse, porque ela não queria ver a morte do menino. Quando Santo Agostinho comenta sobre esse texto, ele fala que Agar, por causa da tribulação, a tribulação gerada pela injustiça, gerada pelo utilitarismo das ideias que a própria Sara teve, instrumentalização, utilização da coitada daquela escrava, a tribulação que ela sofreu pela injustiça, pela perseguição, pela exploração. Ela entra no deserto, e o deserto, na Sagrada Escritura, tem dois sentidos. Tem o sentido de um estado de vida desértico, aridez, e é um local de difícil moradia, de difícil sobrevivência. Então Agar estava na desolação. Uma desolação espiritual, interna, por causa das injustiças que havia suportado, e num lugar difícil de sobrevivência, que é o deserto, lugar inóspito, difícil de sobreviver. Por isso, ela ficou errante, ficou sem um sentido de vida, ficou para lá e para cá, sem saber para onde ia, até que se acabaram todas as suas reservas de água e de alimento. Então ela desiste. Santo Agostinho diz que ela coloca o menino para morrer porque ela desiste também do seu futuro, dos seus sonhos. E ela está ali, pronta para morrer e desejando a morte, para resolver logo aquele sofrimento, para acabar logo aquele sofrimento. E ela não queria ver a morte do seu menino, a morte de sua esperança. Mas Deus ouviu a voz de Agar e interferiu. Deu a ela um novo alento, deu a ela água, socorreu o menino cresceu, se tornou um grande arqueiro, um caçador daquela região, viveu no deserto, socorrido por Deus e até se casou, constituindo uma família. E nós sabemos que Deus prometeu a Agar, prometeu a Ismael também uma grande posteridade, já que Ismael é filho de Abraão e a promessa era para Abraão e seus filhos e seu filho. Então Ismael se torna também um grande povo, os ismaelitas, e também disputam até hoje a posse da terra prometida. Mas essa história de Agar me fez ficar pensando algumas coisas. Pensando que no deserto Deus sempre age também. Deus não nos deixa sozinhos no deserto. Apesar de nós estarmos sozinhos, na aridez, na dificuldade, na tribulação, na dificuldade da sobrevivência do dia a dia, Deus ouve a nossa voz, Deus ouve os nossos lamentos e vem em nosso socorro. Lá do céu, como diz a Sagrada Escritura, lá do céu Ele ouve a nossa voz e vem em nosso socorro. O que Deus exige de Agar é o que exige da gente, que a gente não tenha medo. Ele fala para Agar, não tenha medo, Agar, o que está acontecendo? Não tenha medo.
Que a gente não tenha medo, não tenha medo do futuro, não tenha medo de enfrentar as dificuldades, não tenha medo das tribulações, não tenha medo do deserto, porque Deus nos ouve também no deserto. E ele pede que Agar fique de pé e que coloque o menino também de pé, porque é assim que ele nos quer. Ele nos quer de pé, não derrotados debaixo de um arbusto qualquer, esperando a morte chegar, como aquele texto do Raul Seixas, né, de morte escancarada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é essa atitude de passividade que Deus espera. Deus quer que a gente vença o medo, ultrapasse as dificuldades sem medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos cega, o medo nos deixa paralisados diante das dificuldades e não permite que a gente avance. O medo, na realidade, é uma falta de fé. Então, que a gente não tenha medo, que a gente seja fortalecido, que fiquemos de pé, assumamos o protagonismo de nossa vida, porque Ele, Deus, está aí na nossa vida mesmo, no deserto. E Ele aponta para Agar uma fonte de água. Ela não tinha visto essa fonte de água porque ela tinha desistido de tudo, e Deus dá a ela uma nova visão mesmo no deserto, a visão da água, a visão da sobrevivência, a visão de um novo sonho. Essa água é dada a ela, é dada ao menino. Deus restaura novamente Agar em seu sonho, em sua dignidade, e dá a ela uma nova vida. E o menino se torna uma grande tribo. Eu ficava pensando essa semana que é assim também com a gente. Nós estamos no deserto, nessa dificuldade, passando essa pandemia, agora estamos começando a sair desse estado que nós estávamos, mas mesmo ainda com muitas dificuldades, com agora a terceira dose, e muitos estão aí como Agar, assim, desistentes da vida, desesperançados, achando que a tribulação é que tem a última palavra e que a morte é que tem a última palavra. Não, Deus nos mostra através da história de Agar que mesmo no deserto, mesmo quando estamos no deserto, em tribulação, Ele nos ouve, Ele entra em nossa vida. Ele nos dá uma água nova. Essa água é a água do Espírito Santo. Ele nos quer de pé, Ele nos quer sem medo, Ele vai nos socorrer, vai permanecer conosco nesse deserto, como aconteceu com Agar. A história de Agar é para nós uma história interessante, porque é cheia de sentido, desse deserto que nós caminhamos, sobretudo agora, nesse tempo difícil que nós estamos caminhando. Esse tempo agora, caminhamos no deserto, mas Deus está conosco. Uma coisa é caminhar no deserto sem Deus, outra coisa é caminhar no deserto com Deus. Nós estamos caminhando no deserto, sim, mas nós estamos caminhando com Deus. E Deus escuta, Deus nos atende a nós e as nossas necessidades, os nossos filhos. Olha pelos nossos filhos também, esses filhos que estão precisando tanto de socorro nos dias de hoje. Eu ficava matutando sobre essas coisas essa semana. Uma semana complicada, uma semana onde parece que as coisas estão se radicalizando, onde as opiniões políticas são cada vez mais extremadas, onde parece que a ruptura, que é uma ruptura do tecido social no Brasil, onde as coisas parece que não se entendem mais, o ser humano não está se entendendo mais. A gente tem a tentação de ficar que nem Agar, sentado debaixo de uma moita, de um lugar, esperando que as coisas aconteçam, que tudo acabe, que aconteça o pior possível para a gente ficar livre de tudo isso. Não. Nessas tribulações difíceis, nesses estados que nós estamos vivenciando hoje, de todas essas dificuldades que estão se apresentando, a história de Agar para nós é uma história não de otimismo, mas da providência, da misericórdia de Deus. Não uma história de desistência, mas uma história de coragem, de destemor. Não uma alienação, mas na realidade um assumir o que nós temos que viver e que nós temos que passar. Deus está conosco, Deus ouve nossa voz, Deus providencia o necessário, nos dá uma visão, nos tira do deserto, nos tira da carência. Deus está conosco, é misericordioso, nos ama, e a resposta que Ele dá a Agar é a resposta que Ele dá a todos nós. Ele ouve a nossa voz. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, vamos olhar essa mulher que tinha tudo para desistir, e que tinha tudo para largar mão de não tentar mais nada, mas caminhou no deserto, e porque caminhou no deserto, Deus a acolheu, Deus a escutou,
e deu a ela uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo sonho. Assim também, nós, como Agar, estamos no deserto e Deus vai nos atender como atendeu aquela mulher. A todos nós. Não desista, fica de pé, não tenha medo, enfrente as situações. Deus está conosco, vai nos providenciar a água necessária, vai nos dar o Espírito para que a gente possa enfrentar as dificuldades de hoje. Estamos no deserto, é verdade, mas o deserto não sozinhos, o deserto com Deus. Não desistamos de nossos sonhos, não nos desesperemos, porque o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor lá do céu está mais próximo do que a gente imagine de cada um de nós. Tenha uma boa semana, reze mais, se aproxime mais de Deus, escute sua voz. Ele nos diz, eu amo vocês, estou com vocês, e está mesmo conosco. Tenha uma boa semana, que Deus nos abençoe.